Você relê a mesma frase 3 vezes, o café já não resolve. E aquela culpa começa a aparecer. Eu devia estar rendendo mais. Mas e se esse colapso não for fraqueza? Durante séculos, o descanso no meio do dia era normal, natural, esperado. Povos antigos organizavam suas rotinas respeitando algo que hoje ignoramos completamente: o ritmo biológico bifásico. O corpo humano não foi projetado para funcionar 16 horas seguidas em alta performance. Existe um motivo invisível por trás dessa queda brusca de energia. Enquanto você está acordado, uma substância chamada adenosina se acumula no cérebro. Pense nela como uma fumaça lenta e silenciosa. Quanto mais ela sobe, mais lento você fica. Mais distraído, mais irritado. Seu cérebro começa a implorar por uma pausa. E não é por preguiça. É manutenção. A sociedade moderna transformou essa necessidade fisiológica em sinal de fraqueza. Continue, produza, aguente. Mas seu sistema nervoso não evoluiu para viver à base de notificações e prazos. Ele evoluiu para ciclos. E ignorar isso tem um preço invisível. Decisões piores, memória fraca, criatividade bloqueada. O que quase ninguém percebe é que esse momento crítico do dia pode ser transformado em uma vantagem estratégica. Mas há um erro que destrói completamente esse benefício. E a maioria das pessoas comete sem perceber. Você decide cochilar. Coloca o despertador para 1 hora. Parece lógico, certo? Se 20 minutos ajudam, 60 devem ajudar mais. Errado. Existe uma zona perigosa no sono diurno. E ela explica por que muitas pessoas acordam pior do que antes. Quando você ultrapassa os 30 minutos, seu cérebro começa a mergulhar no sono profundo. Andos lentos, desconexão real do ambiente. É aqui que acontece a faxina pesada neural. O problema? Se você acorda no meio desse estágio, o cérebro entra em protesto. Desorientação, mau humor, sensação de estar dentro de um nevoeiro mental. Cientistas chamam isso de inércia do sono. É como arrancar alguém no meio de uma cirurgia cerebral interna. Por isso tantas pessoas dizem: cochilo me deixa mais cansado. Não é o cochilo, é o tempo errado. O cérebro funciona em ciclos precisos. E existe uma janela quase perfeita onde você recebe os benefícios sem cair na armadilha do sono profundo. Uma janela curta, estratégica, quase cirúrgica, e quando usada corretamente pode mudar completamente seu desempenho nas próximas horas. Mas isso não é teoria motivacional. Foi testado em ambientes onde errar não é uma opção. Em 1995, a NASA enfrentava um problema sério. Pilotos exaustos cometem erros. Então decidiram testar algo simples, um cochilo controlado de 26 minutos durante o expediente. O resultado surpreendeu até os pesquisadores. Os pilotos que cochilaram tiveram aumento de 34% no desempenho operacional e 54% mais estado de alerta comparado aos que não descansaram. Isso não é pequeno. Em ambientes de alta responsabilidade, 34% é a diferença entre precisão e desastre. Mas o mais interessante não foi apenas o número. Foi o tempo. Curto o suficiente para evitar sono profundo. Longo o suficiente para limpar a fumaça acumulada no cérebro. E se isso já impressiona, o que vem a seguir é ainda mais curioso. Porque muito antes da NASA, 2 nomes lendários já exploravam essa fronteira entre vigília e sono para acessar algo raro, criatividade pura. E o método deles parece quase estranho. Mas fancy. Muito antes de laboratórios e estudos espaciais, 2 homens já exploravam o poder oculto do cochilo, Albert Einstein e Salvador. Dali tinham algo em comum além do talento extraordinário. Ambos usavam microcochilos como ferramenta criativa, mas não era um cochilo comum. Eles sentavam em uma cadeira confortável segurando um objeto metálico, uma colher ou uma chave pesada menos posicionada sobre um prato no chão. O plano era simples: relaxar até quase adormecer. No instante exato em que o corpo começava a desligar, os músculos relaxavam e o objeto caía. O som metálico os despertava imediatamente. Eles dormiam por segundos. Literalmente segundos. Esse estado tem nome phase hipnagógica. É a fronteira entre consciência e sonho. Nesse território raro, o cérebro começa a misturar lógica com imaginação, sem que o pensamento crítico bloqueie ideias incomuns. É ali que conexões inesperadas surgem. Einstein dizia que muitas de suas intuições vinham desse espaço mental intermediário. Dali chamava isso de sono com chave. O que eles estavam fazendo, sem saber a terminologia moderna, era acessar uma reorganização neural criativa antes de mergulhar no sono profundo. E o mais surpreendente, qualquer pessoa pode testar isso. Mas há um detalhe que quase ninguém menciona. Nem todo cérebro reage da mesma forma. E usar o cochilo no horário errado pode destruir o benefício noturno. É aqui que a estratégia se torna essencial. Cochilar pode ser uma arma, mas também pode virar sabotagem. Se feito depois das 16 horas,
o risco aumenta drasticamente. O cérebro começa a confundir o descanso diurno com o início de sono noturno. Isso desloca o ritmo circadiano e pode dificultar o adormecer à noite. E então começa o ciclo perigoso. Você dorme mal, acorda cansado, precisa cochilar mais tarde. Dorme pior de novo. Outro erro comum é usar o cochilo como fuga emocional. Quando ele vira escape constante do estresse, deixa de ser ferramenta biológica e passa a ser mecanismo de evasão, a diferença está na intenção. Cochilos estratégicos restauram. Cochilos desorganizados bagunçam. Há também pessoas que possuem maior tendência à inércia do sono. Para elas, até 25 minutos podem ser demais. O ideal pode ser 10 a 15 minutos apenas. O segredo está na precisão. Não é sobre dormir mais. É sobre dormir com inteligência. E quando você ajusta tempo, horário e ambiente, algo muda radicalmente. Seu cérebro responde. Mas existe uma combinação específica que potencializa ainda mais esse efeito. Se você quiser testar amanhã, faça assim. Primeiro, escolha o horário certo, entre 13 horas e 15 horas. Esse é o vale natural de energia do corpo. Segundo, limite absoluto de 20 minutos. Programe o alarme antes de deitar, sem negociações. Terceiro, experimente o chamado napuxino. Tome uma xícara de café imediatamente antes de fechar os olhos. Parece contraditório, mas não é. A cafeína leva cerca de 20 minutos para começar a agir. Ou seja, no momento exato em que você acorda do cochilo, ela entra na corrente sanguínea. O resultado é um efeito duplo. O cérebro limpo da adenosina e estimulado pela cafeína. Muitos profissionais de alta performance utilizam essa técnica silenciosamente. Ambiente também importa. Luz baixa, temperatura confortável, sem notificações, não precisa ser cama, uma cadeira reclinável funciona. O objetivo não é entrar em sono profundo, é apenas reiniciar. E quando você acorda do jeito certo, algo é perceptível quase imediatamente: clareza, foco afiado, pensamento mais rápido. Mas a pergunta final permanece. Se isso é tão poderoso, por que fomos ensinados a sentir culpa por fazer? Existe algo curioso na sociedade moderna. Nós glorificamos o cansaço. Postamos fotos dizendo que dormimos 4 horas. Transformamos exaustão em medalha. Repetimos frases como: descanso é para os fracos, como se fossem virtude. Mas isso é recente. Durante séculos, o descanso no meio do dia era normal em várias culturas. Países mediterrâneos preservaram a siesta por gerações. Civilizações antigas entendiam que o calor, a digestão e o ritmo natural do corpo exigiam pausa. Então o que mudou? A Revolução Industrial. Quando o trabalho passou a ser medido por horas contínuas de produção, o corpo humano foi forçado a se adaptar a relógios mecânicos, não biológicos. O problema é que o cérebro não evoluiu na mesma velocidade das fábricas. Ele ainda funciona em ciclos, e quando ignoramos esses ciclos repetidamente, pagamos com lapsos de atenção, decisões impulsivas e queda criativa. Estudos modernos mostram que privação parcial de descanso reduz a capacidade de julgamento tanto quanto níveis leves de intoxicação. Ainda assim, a cultura corporativa frequentemente recompensa quem aguenta firme. Mas aguenta até quando? O mais irônico é que as pessoas que operam em níveis mais altos de performance, menos atletas, pilotos, cirurgiões, estrategistas militares, respeitam o descanso como parte do treinamento. Eles não veem como fraqueza, veem como ferramenta. E talvez a maior mentira que compramos foi acreditar que produtividade significa exaustão constante. Mas se isso é verdade, existe uma pergunta desconfortável surgindo. Será que estamos sabotando nosso próprio cérebro todos os dias, sem perceber? Quando você fecha os olhos por 20 minutos, não está apenas desligando. Algo muito mais sofisticado acontece. O fluxo sanguíneo se reorganiza, regiões ligadas ao estresse diminuem a atividade. O hipocampo, área central da memória, menos começa a reorganizar informações recebidas nas últimas horas. É como se o cérebro estivesse arquivando arquivos soltos antes que se percam. Pesquisas indicam que pequenos cochilos melhoram consolidação de memória, velocidade de processamento e até precisão motora. Não é coincidência que músicos, enxadristas e programadores relatem clareza mental após pausas curtas. Existe também um fenômeno interessante. Durante o início do sono leve, o cérebro aumenta conexões entre áreas que normalmente não conversam tanto. É aí que surgem insights. Ideias que pareciam desconectadas se encaixam. Problemas complexos encontram soluções inesperadas. Mas há um detalhe ainda mais intrigante. Mesmo que você não adormeça completamente, apenas entrar em estado de relaxamento profundo já reduz níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Isso significa que, biologicamente, o cochilo não é apenas descanso, é recalibração. E talvez a pergunta nunca tenha sido: é bom cochilar? Talvez a pergunta correta seja:
Por que ignoramos algo que melhora foco, memória e criatividade em menos de meia hora? E isso nos leva ao ponto final. Talvez o momento mais libertador dessa história seja este. Você não está sendo preguiçoso quando sente aquela queda depois do almoço. Você está sendo humano. Seu cérebro não foi projetado para funcionar como uma máquina contínua. Ele opera em ondas, em ciclos, em fases de expansão e recuperação. E ignorar isso não te torna mais forte, só te torna mais cansado. E quando entendemos que 20 minutos podem aumentar desempenho, melhorar o humor e restaurar a clareza mental, a culpa começa a perder sentido. O cochilo não é fuga, é estratégia. Mas estratégia exige consciência, exige limite, exige intenção. Se usado corretamente, ele se transforma em vantagem silenciosa. Se ignorado, o desgaste se acumula. Agora pense por um momento. Quantas decisões você tomou exausto? Quantas ideias poderiam ter sido melhores com um cérebro mais limpo? Talvez o segredo nunca tenha sido trabalhar mais. Talvez tenha sido trabalhar melhor. Se essa perspectiva mudou a forma como você enxerga o descanso, então você já começou a usar essa ferramenta da maneira certa. E se você quer continuar descobrindo os poderes ocultos das coisas mais comuns do nosso dia a dia, aproveita agora, se inscreve no canal, deixa seu like e comenta aqui embaixo. Você é do time que cochila ou do time que resiste? Porque às vezes, o maior ato de inteligência é simplesmente fechar os olhos por 20 minutos. Talvez a maior revelação de todas não seja que o cochilo melhora o cérebro, mas que nós fomos ensinados a ignorar algo que sempre esteve ao nosso favor. Durante anos, associamos cansaço à produtividade, transformamos exaustão em símbolo de dedicação. Aprendemos a lutar contra os sinais naturais do corpo como se fossem falhas de caráter. Mas o que você sentiu às 2 da tarde nunca foi fraqueza. Seu cérebro não foi feito para funcionar como uma máquina industrial. Ele pulsa em ciclos, alterna entre foco intenso e necessidade de recuperação, entre absorver informação e reorganizar. Lembre-se, e quando você respeita esse ritmo, algo muda. Você pensa com mais clareza, decide com mais precisão, cria com mais liberdade. 20 minutos parecem pouco, mas dentro do seu cérebro podem significar limpeza química, reorganização de memória, redução de estresse e até conexões criativas inesperadas. O cochilo não é fuga. É estratégia invisível. A diferença entre quem usa e quem ignora pode ser silenciosa, mas real. Então, da próxima vez que aquela queda de energia chegar, talvez a pergunta não seja como eu continuo forçando, talvez seja como eu uso isso a meu favor. Se esse vídeo abriu sua mente para enxergar o descanso de outra forma, já valeu a pena. E se você gosta de descobrir os poderes ocultos das coisas simples do dia a dia, se inscreve agora no canal. Deixa seu like e me conta nos comentários. Você vai testar o cochilo estratégico amanhã? Porque às vezes, o verdadeiro avanço não está em trabalhar mais horas, está em entender melhor como seu próprio cérebro funciona. E isso muda tudo. Talvez a maior revelação dessa história não seja que o cochilo melhora o desempenho mental. Talvez seja perceber que fomos condicionados a desconfiar do próprio corpo. Durante décadas, aprendemos que produtividade significa resistência constante, que quanto mais cansado você está, mais comprometido parece. Que parar é sinal de fraqueza. Mas essa narrativa nunca levou em consideração algo fundamental. O cérebro humano não foi projetado para funcionar sem pausas estratégicas. Ele opera em ciclos, ondas de foco intenso seguidas por necessidade real de recuperação. E quando ignoramos isso repetidamente, não nos tornamos mais fortes, nos tornamos mais lentos, mais impulsivos, menos criativos. O que parecia apenas uma queda de energia depois do almoço é, na verdade, um sinal sofisticado de recalibração interna, um aviso biológico dizendo: limpe o sistema antes de continuar. 20 minutos podem parecer insignificantes na sua agenda, mas dentro do seu cérebro podem significar redução de toxinas metabólicas, reorganização de memórias recentes, equilíbrio hormonal e até o surgimento de ideias que não apareceriam sob exaustão. Isso não é preguiça. É inteligência fisiológica, e talvez o verdadeiro diferencial competitivo nunca tenha sido trabalhar mais horas, mas saber exatamente quando parar por alguns minutos. Então, da próxima vez que seus olhos pesarem no meio da tarde, não se culpe automaticamente. Pergunte a si mesmo se está ignorando uma ferramenta silenciosa que sempre esteve disponível. Se essa perspectiva mudou a forma como você enxerga o descanso, já valeu a pena estar aqui até o final. Agora me conta, você vai testar o cochilo estratégico amanhã ou ainda vai resistir? Se quer continuar descobrindo os poderes ocultos das coisas mais simples do nosso dia a dia, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que vive dizendo que não tem tempo para descansar. Porque às vezes, a maior vantagem é saber fechar os olhos no momento certo.